Leitura do livro A História de um Anjo, A Vida nos Mundos Invisíveis, de Roger Bottini Paranhos. Obra mediúnica orientada pelo Espírito Hermes. Sexta edição, 2007, Editora do Conhecimento. Capítulo 21. Noite de Luz. Após 4 longas semanas tentando convencer Sebastião a ir à casa espírita, Gabriel havia conseguido. Às 7h30 de uma terça-feira, encontramos os dois amigos na casa espírita Ceareiros do Bem, localizada no mesmo bairro que nascera Gabriel. Tudo previsto pela espiritualidade maior, como era de se esperar. Sebastião entrou benzendo-se no simples mas confortável prédio de 2 andares. Apesar de estar há algumas semanas lendo obras espíritas, Sebastião ainda tinha algum receio de entrar em uma casa espírita. Logo ele tranquilizou-se, vendo que a casa não é nada do que algumas pessoas dizem. O ambiente, livre de rituais e imagens desnecessárias, dava-nos a impressão de um prédio residencial comum, frequentado por centenas de pessoas que vinham em busca da luz espírita. No piso térreo, encontramos diversas salas de atendimento espiritual, uma farmácia homeopática, uma livraria com os mais diversos livros espíritas e uma biblioteca, onde as pessoas poderiam retirar livros espíritas emprestados. Gabriel e Sebastião surgiram direto para o 2º andar, onde havia somente um grande auditório com capacidade para mais de 500 pessoas. Sebastião impressionou-se. O salão estava completamente lotado, inclusive com pessoas sentadas no chão devido à falta de lugares. No fundo, local onde ficavam os palestrantes, havia um quadro do tamanho de toda a parede, com Jesus auxiliando Simão Pedro a curar uma criança às margens do Tiberíades. Ao entrarem no salão, Sebastião percebeu que todos começaram a olhar para eles e fazerem comentários, como se importantes pessoas tivessem ingressado no recinto. Constrangido, o ex-executivo do ramo canavieiro pensou ter sido reconhecido. Não sabia como, pois ele estava muito longe de sua cidade natal e sua fama era apenas regional. Logo, Sebastião percebeu que os olhares eram para Gabriel, que recebia o cumprimento de todos. Algumas pessoas seguravam-no pelo braço, solicitando-lhe atenção. Outras empurravam suas crianças até Gabriel para que ele as abençoasse, o que o anjo fazia sem constrangimentos. Ele adora as crianças, como vimos no Império do Amor Universal. Estando o salão cheio, Gabriel pediu a Sebastião que esperasse em pé entre as extensas fileiras de cadeiras. Gabriel subiu até o tablado, onde os palestrantes falavam ao público, cumprimentou Marcos, que lá estava, e disse ao público: Irmãos, deixem suas crianças virem sentar aqui comigo. Os pais, felizes com o convite, mandaram suas crianças até Gabriel. Todas sentaram-se no chão do tablado, liberando lugares para as pessoas mais idosas que aguardavam de pé. Gabriel fez um sinal para que todos ocupassem os lugares. Sebastião, então, sentou-se em um dos assentos vagos. Enquanto Gabriel brincava com as crianças sentado na cadeira do palestrante, Sebastião ficou pensando: o que Gabriel está fazendo lá? Será que o responsável pela palestra da noite não ficará irritado ao ver Gabriel tomando seu lugar? Ou será que Gabriel é o palestrante? Não, ele é muito novo, não pode ser. Gabriel não havia dito nada a Sebastião, e exatamente às 20h o salão silenciou. O anjo levantou-se e disse: Bem, irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus para tornarmos-nos dignos deste momento em que receberemos o amor e a luz do alto. Todos, em silêncio, realizaram uma rápida oração íntima, enquanto Gabriel, de pé, com os olhos fechados e com as mãos espalmadas para o céu, iniciou a oração coletiva. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, e como Tu nos disseste, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Pedimos então a Ti e aos Teus anjos de luz, que são os espíritos iluminados pelo incessante trabalho cristão, que nos auxiliem aqui nesta noite, para que possamos realizar este trabalho espiritual em paz e harmonia. Pedimos a Ti, Senhor, também que abras os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos analisar os ensinamentos dessa noite sem reservas e sem preconceitos.
que o nosso espírito esteja livre para receber as bênçãos do alto, sem ódio ou qualquer tipo de revolta. Que a paz esteja em nós, pelo menos nesta noite, como sempre esteve contigo em todos os momentos de tua caminhada neste mundo. Inspira-nos, Senhor, o estado d'alma que ainda não estamos à altura, mas que com teu auxílio um dia conquistaremos para a tua glória e para a glória do Pai. Permite-nos, Mestre Jesus, neste momento, estarmos um pouquinho mais perto de ti e assim podermos melhor ouvir os teus fraternos conselhos, que se seguíssemos na íntegra, afastaríamos de nós toda a dor e todo o sofrimento. Senhor, permite-nos também proferir a tua oração, que nos ensinastes há 2000 anos atrás, para que assim elevemos nosso pensamento ao profundo estado de pureza que este trabalho exige. Após uma breve pausa, Gabriel continuou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu sagrado nome. Venha a nós o teu reino. Seja sempre feita a tua vontade, tanto na terra como em todo o universo. Dá-nos, ó Senhor, o pão do corpo e do espírito. Perdoa as nossas ofensas, assim como buscamos o sublime sentimento de perdão para com aqueles que nos ofendem. E, ó Senhor, não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, pois são sempre teus todo o poder e toda a glória, que assim seja. Neste instante, então, Senhor, damos por aberta mais esta reunião espiritual nesta casa, que assim seja. Terminada a oração, estavam todos envolvidos pela luz e pela paz. Fluidos espirituais iluminados flutuavam na sala, imperceptíveis aos nossos olhos. Alguns trabalhadores desencarnados estavam com um sorriso que ia até as orelhas, outros estavam com lágrimas de emoção. Muitos dos encarnados na plateia estavam receosos e revoltados com os problemas do dia a dia. Procuravam a casa espírita para encontrar a paz, mas não estavam dispostos a se esforçarem nesta busca. Após a oração, abriram realmente seus corações, permitindo o acesso de seus anjos da guarda, que aproveitaram o momento para intuí-los sobre os problemas particulares que cada um vivia. Se o homem procurasse elevar seu pensamento periodicamente através de orações ou bons pensamentos, ouviria com mais frequência a voz amiga de seu espírito guardião, que busca sempre o bem de seu tutelado. Todos já estavam saindo do estado de êxtase, quando Gabriel deu-lhes boa noite e abençoou a todos, convidando-os a acompanhar o ensino da noite. Pedi e obtereis. Contido no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos tornei, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitas antes de o pedirdes. Quando vos apresentais para orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará também vossos pecados. Após a leitura destes 2 parágrafos, Gabriel disse-lhes: A prece, irmãos, é poderosa arma que Deus nos oferece para vencermos as dificuldades do dia a dia. Através dela, podemos mobilizar o auxílio dos espíritos de luz, que certamente virão em nosso socorro. Por meio da oração, orientamos o nosso pensamento em uma linha positiva. O pedi e obtereis, que Jesus nos ensinou, reflete a linha de ação e reação a que todos estamos sujeitos. Se tivermos bons pensamentos de luz e de esperança, alcançaremos a paz que procuramos. Agora, se formos derrotistas, atrairemos espíritos trevosos que sabem muito bem aproveitar-se de nossos momentos de fraqueza. Por meio da prece, mantemos o nosso espírito iluminado, evitando as más influências. Não podemos esquecer também que para pedirmos temos que ter merecimento. Como Jesus nos disse nesta leitura que acabamos de realizar, é necessário perdoarmos antes de pedir, pois o Pai é justiça e sabedoria. Sendo justiça, ele não pode dar a quem não faz por merecer.
Através das dificuldades, Deus nos lembra que também precisamos de auxílio e de amparo, e que vivemos em sociedade, sendo que somos todos iguais e que todos somos merecedores de respeito mútuo. Aquele que acredita que não precisa perdoar, não recebe as bênçãos que pede a Deus, pois, por ser egoísta, não é digno de ser atendido. Agora, aquele que tem fé e segue os ensinamentos cristãos, respeitando e perdoando seu semelhante, seja quem for este, com certeza será atendido em seu pedido. É importante lembrar que a prece deve ser resultado da intenção de nossos corações. Jamais devemos realizar uma prece decorada, sem sentimento. Devemos realizar as nossas próprias orações. A nossa oração pode ser realizada com palavras humildes e desarranjadas, desde que seja com pureza de sentimentos e intenções. Mais vale para o Pai uma oração precária, mas de coração, do que a mais bela composição literária, mais fria e decorada. Após estas palavras, Gabriel ficou em silêncio no meio da criançada sentada no chão. De pé, com os olhos fixos na multidão, o anjo sorria sereno, aguardando uma pergunta para continuar suas exposições. E logo ela chegou. Tu dissestes que Deus atende sempre às nossas orações, mas eu não concordo. Há anos faço um pedido em minhas orações, mas ele nunca é atendido. Eu sei que não sou nenhuma santa, mas procuro seguir com seriedade os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Eu busco sempre perdoar e tenho fé, pois creio sinceramente na vida espiritual. Como me explicas isso? Gabriel agradeceu a pergunta, sentou-se à grande mesa reservada aos palestrantes e elevou a cabeça para o teto do grande salão, meditando por alguns segundos. Era uma bela cena. Gabriel sentado à mesa, as crianças à sua volta no chão e o quadro imenso com Jesus ao fundo, o que nos passava uma sensação de estarmos na mais pura casa de Deus sobre a face da terra. Logo, Gabriel voltou a falar. Existe uma lenda que corre o mundo que nos traz uma profunda lição. Havia um bosque em determinada região da Ásia, onde viviam felizes diversas árvores. Lá, a paz e a felicidade reinavam. Até que certo dia, chegou na floresta um grupo de lenhadores. Eles comentaram que necessitavam de 3 árvores especiais para atenderem a um último pedido que lhes havia chegado há 2 dias. Os lenhadores analisaram as árvores do bosque, escolhendo por fim as 3 árvores que seriam cortadas no dia seguinte. Após a decisão, os lenhadores foram embora, enquanto as 3 jovens árvores choravam amargamente o triste fim que o destino lhes reservara. Alguns minutos após, resignaram-se, pois eram árvores que tinham fé em Deus, e se o pai assim desejava, assim seria. Consoladas pelas outras irmãs, as 3 resolveram fazer um pedido a Deus em suas derradeiras orações. A primeira pediu ao pai que de sua madeira fosse confeccionado o trono para o maior rei do mundo. A segunda pediu a Deus que de sua madeira fosse elaborada uma grande embarcação que iria conduzir o maior dos reis e suas grandes riquezas. E por fim, a terceira árvore pediu ao Criador que de sua madeira fosse construída uma grande torre que ligasse o homem a Deus. Após realizados os pedidos, desceu do céu um anjo enviado por Deus que disse às 3 árvores: Vossos pedidos serão atendidos. Tenham fé em Deus e aguardem. Todos na floresta festejaram, agradecendo a assistência divina, e no dia seguinte os lenhadores foram à floresta e consumaram o plano do dia anterior. As 3 árvores tombaram serenas, confiantes na promessa divina. O tempo passou. A primeira árvore foi transformada em um coxo para alimentação de porcos. A segunda foi transformada em um pobre barco de pesca, e a terceira nada fizeram dela. Apenas jogaram seus pedaços em uma penitenciária, para lá ser utilizada em qualquer eventualidade. A notícia logo chegou ao bosque, onde as demais árvores se indignaram com a falsa promessa do anjo. Todas perderam a fé em Deus. Somente as 3 pobres árvores que não entendiam o que estava acontecendo mantiveram-se firmes na fé. O tempo continuou a passar, até que um dia o coxo de alimentar porcos, que era a primeira árvore, foi comprado pelo dono de uma estalagem em Belém.
Alguns meses após, José e Maria tiveram que repousar na estribaria desta estalagem, devido à falta de quartos. Naquela noite, nasceu o Rei dos Reis, e o seu primeiro trono foi o coxo de alimentar porcos na estribaria. Jesus repousou toda a noite na manjedoura, que virou um símbolo mundial do nascimento do Cristo. A primeira árvore, percebendo que estava sendo o primeiro trono do maior rei do mundo, rejubilou-se e agradeceu a Deus por ter lhe atendido o pedido. Alguns anos mais se passaram e a segunda árvore, que foi transformada em um barco de pesca, foi comprada por Simão Pedro Bar Jonas, um pescador de Cafarnaum. Algum tempo depois, estava ele, o grande rei, passeando e pregando sobre aquela embarcação. Jesus carregava consigo seu grande tesouro, seus ensinamentos. A segunda árvore, também percebendo que seu pedido tinha sido atendido, agradeceu a Deus. Ela, que queria ser uma grande embarcação para transportar um grandioso rei e suas riquezas, havia concretizado seu sonho. Mais alguns anos depois, a terceira árvore foi retirada da carceragem por 2 soldados romanos. Apreensiva, ela aguardou o desenrolar dos fatos, acreditando que sua oração seria atendida. Logo, seus pedaços foram unidos apressadamente, em forma de cruz. Nela colocaram o melhor homem do mundo, pregando-lhe as mãos e os pés em sua madeira. Reconhecendo o Filho de Deus, que os homens não souberam reconhecer, a terceira árvore em prantos disse: Por que, meu Deus? Peço-te para ser uma torre que ligue o homem a Deus, e tu me tornas o instrumento para a morte do teu amado filho? Por que fizeste isso comigo? As lágrimas da terceira árvore corriam pelos ombros do Nazareno, que estava agonizando no alto da cruz, quando uma voz falou-lhe: Minha filha, neste momento estás sendo o motivo de sofrimento para meu amado filho, mas no futuro tu serás, junto com ele, o grandioso símbolo que ligará todos os meus filhos a mim. O símbolo do Cristo crucificado será o maior elo de ligação entre os homens e o Criador. Compreendendo, por fim, que também seu pedido havia sido realizado, a terceira árvore converteu suas lágrimas de dor na mais pura oferta de alegria a Deus, por tornar-se a grande torre que ligaria por séculos os homens a Deus. Terminada a profunda lição, Gabriel abaixou a cabeça para esconder as lágrimas, que não eram só dele. O público, em completo silêncio, inclusive as crianças, estava impressionado com a narração de Gabriel. A mulher que havia feito a pergunta estava envolvida em luz e lágrimas. Mesmo dispensando conclusões, Gabriel disse a todos, após secar as lágrimas em sua camisa, com a voz embaraçada pela emoção: Nossos pedidos são como os destas árvores. Nós pedimos coisas, sempre imaginando a glória e o conforto, que muitas vezes não é o melhor para nossos fracos espíritos. Quantos não pedem semanalmente para acertarem na loteria? E como são poucos aqueles que cresceriam espiritualmente se tivessem a posse das riquezas. Deus sabe mais do que nós o que é melhor para o nosso crescimento espiritual. Devemos pedir a Ele que nos ilumine os caminhos e que se faça a sua vontade, pois Ele sabe melhor do que ninguém o que é útil ao nosso progresso espiritual. A prova da pobreza muitas vezes é uma bênção divina que visa acordar os invigilantes. Pois, por quantos meios agradáveis Deus e Jesus tentam chegar até nós, mas poucas vezes percebemos. Então, o Criador é obrigado a utilizar-se de recursos dolorosos, mas eficientes. Através das dificuldades do dia a dia de que desejamos sempre nos livrar, encontramos o passaporte para a aventura espiritual. Em meio às dificuldades, aprendemos a dar valor às riquezas do espírito, como a paciência, a tolerância e a compreensão. Enquanto aqueles que possuem de tudo e de nada precisam, vivem em redomas de vidro, alheios à dor e ao sofrimento de seus semelhantes, sem ter que jamais abrir mão de um capricho. Estes transformam-se em infelizes criaturas, indiferentes à dor de seus semelhantes.
São pessoas vazias e egoístas, lembrando mais animais do que a própria imagem de filhos de Deus. Devemos, irmãos, pedir sim a Deus, a Jesus, a Maria, aos santos e aos nossos anjos protetores, mas pedir que eles nos mostrem o caminho, segundo a sabedoria do Pai, colocando em segundo plano as nossas intenções. Se o nosso pedido for coerente para nosso progresso espiritual, nesta encarnação, Deus nos abençoará com a sua realização, caso tenhamos mérito. Se não, tenhamos fé e paz no coração e analisemos nossas vidas, pois muitas vezes nosso pedido já foi atendido, de outra forma, e não percebemos, porque estamos obcecados, desejando que ele se realize tal qual imaginamos. Sebastião, sentado no meio do grande salão, segurava as lágrimas. Jamais havia presenciado conceitos tão profundos. O mérito para receber as orações, o pedido justo, tudo estava repleto de sabedoria. Sebastião percebia aos poucos como era limitado seu conhecimento das verdades espirituais. Ele começava a entender quão profunda é a doutrina espírita e como é importante que a humanidade tenha consciência disso. Enquanto Sebastião meditava, Gabriel continuava iluminando consciências. Irmãos, nós mesmos avalizamos na oração do Pai Nosso tudo o que aqui foi dito. Quando dizemos, seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu, estamos passando uma procuração a Deus para que Ele oriente nossos caminhos. Portanto, jamais devemos nos revoltar contra o nosso destino. E isto não significa que devemos ser menos espectadores de nossas vidas. Devemos batalhar pelas mudanças, pelas boas mudanças, mas devemos saber nos resignar quando não houver solução pacífica e cristã para determinada circunstância de nossa vida. Antes, fracassarmos com a paz na consciência do que vencermos causando algum prejuízo aos nossos semelhantes. Irmãos, lembrem-se sempre, é mais importante guardarmos riqueza no coração, pois poderemos levá-las por todo o universo e para toda a eternidade. Já as riquezas materiais perecerão com o nosso corpo físico. Com isto, não queremos dizer que as pessoas devem abandonar seus bens, mas que estas pessoas compreendam que os bens materiais não são o motivo de nosso viver, que as pessoas entendam que é mais importante o bem viver em coletividade do que obter riquezas a qualquer preço. Não esqueçam que Deus é amor e compreensão e que Ele não aplaude a malandragem e a hipocrisia. Portanto, vamos todos orar pedindo auxílio aos céus, mas lembrando que é dando que se recebe, dando amor e não dinheiro a religiosos mal intencionados, ofertando amor, atenção e carinho aos nossos semelhantes, sendo bons filhos de Deus. Receberemos 1000 dádivas da parte de nosso Pai, e lembremos também que a quem muito for dado, muito será pedido. A cada bênção que recebemos, contraímos uma dívida para com a obra de Deus. E ai daquele que só pede e nunca doa, pois Deus é onipresente, Ele está em todo lugar e a tudo vê. Após estas palavras, Gabriel, percebendo que o tempo destinado àquela reunião estava esgotado, agradeceu a presença de todos e iniciou a oração de encerramento dos trabalhos da noite. Mestre Jesus, agradecemos a Ti a oportunidade que nos deste. Através do Teu infinito amor, foi-nos possível receber este banho de luz que nos ilumina, nesta hora, o Espírito. E que esta luz possa ir até as nossas casas, iluminando nossos familiares. Que esta pura energia possa despertar os nossos entes queridos e amigos que ainda não Te encontraram nos caminhos do coração. Agradecemos também, ó Senhor, a oportunidade de compreendermos melhor os mecanismos da oração e da fé. Que nesta noite tenhamos aprendido a pedir e que nós possamos fazer como Francisco de Assis, que encontrou na doação a melhor forma de receber, como ele nos mostra através da oração da paz. Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver dúvidas, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade.
Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei que nós procuremos mais, consolarmos que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Encerrada a reunião, todos foram cumprimentar Gabriel, pela brilhante exposição. Sebastião continuava sentado, perdido em seus pensamentos, quando ouviu algumas pessoas dizerem ao sair: "Este rapaz é muito prepotente, acha que é o dono da verdade, vem com essa conversa mole com esse nariz empinado e acha que temos que acatar o que ele diz. E o pior são estas tuas ideias de misturar a doutrina espírita com a Igreja Católica. Isso é um absurdo." Sebastião, apavorado com o que ouvia, foi abordado por Marcos. "Gostastes da reunião espírita, Sebastião?" Sebastião, retornando do transe, respondeu: "Sim, creio que aprendi muito com estas belas elucidações sobre a oração, e eu que pensei que já tinha visto de tudo em termos de fé cristã." "É, Sebastião, às vezes eu também penso assim, mas aí lembro-me das sábias palavras do filósofo Sócrates: quanto mais sei que nada sei." A evolução do espírito descortina a cada dia novas lições para o nosso espírito imortal. "Tens razão, meu amigo." "Tens razão, meu menino", disse Sebastião a Marcos com lágrimas nos olhos. E voltando à cena que o havia chocado minutos antes, perguntou a Marcos: "Quem são aquelas pessoas?" "Aqueles", disse Marcos, "são trabalhadores aqui da casa." Sebastião narrou o que ouvira a Marcos, e o belo rapaz de olhos negros respondeu-lhe: "Eu também ficava chateado com essas mesquinhas atitudes, mas Gabriel ensinou-me a relevar. Ele me disse que esses irmãos devem ser vistos como crianças, que não sabem o que fazem. Certa vez ele me perguntou: se uma criança te ofender de tal forma que ele te cause grande mágoa, o que farás?" Respondi-lhe que uma criança não sabe o que faz, e ele me disse que essas pessoas invejosas e maledicentes são como crianças que merecem o nosso perdão, pois não sabem o que fazem. O que devemos fazer é educá-las dentro do possível, e que não devemos nos preocupar, porque nada pode impedir a vontade de Deus, desde que nos dediquemos ao trabalho honesto e sincero. "Mas, Marco, se eles são espíritas praticantes, não deveriam dar um bom exemplo?" "Sim, eles deveriam, mas não é porque são espíritas que serão anjos ou santos. Assim como nas outras religiões, aqui todos estão buscando a Deus entre erros e acertos. Não é o título de espírita ou de católico que ilumina o homem, e sim a prática incessante do bem." Impressionado com a lucidez e com o perdão incondicional das palavras de Gabriel, agora lembradas por Marcos, e também pela própria serenidade e sabedoria do jovem Marco Antônio, Sebastião abraçou o amigo inseparável do anjo de Deus. Ambos, então, foram cumprimentar o grande orador, que estava sendo extremamente assediado por mulheres que literalmente jogavam seus filhos sobre ele. Intrigado, Sebastião perguntou o que ali estava acontecendo. Há 1 ano, Gabriel abraçou uma criança desenganada pelos médicos. Na semana seguinte, o menino não acusava mais a doença mortal que infectava seu frágil organismo. Algumas pessoas acreditaram o mérito da cura ao abraço que Gabriel ofertou ao menino. E por que todos chamam Gabriel de anjo? Ah, isso vem desde que nós éramos pequenos, aqui no bairro. Gabriel é o nome de um dos mais importantes arcanjos de Deus, e também o nosso amigo em comum, desde muito cedo, demonstrou um grande interesse pelas obras divinas. Após atender com total paciência a todos que o procuravam, Gabriel ficou alguns minutos conversando com uma bela menina de 15 anos que estava sentada em uma cadeira de rodas. Sebastião comoveu-se com a situação da pobre menina, que na flor da idade sofria as dores impostas por uma paralisia nos membros inferiores. Percebendo-o ao seu lado, Gabriel apresentou a menina. Raquel, Gabriel, Marcos e Sebastião conversaram até que as portas da casa espírita começaram a ser fechadas. Sebastião ficou sabendo que Raquel era responsável pela pintura dos quadros expostos na casa espírita e que era responsável pela confecção dos cartazes onde o público se inteirava dos festejos e trabalhos assistenciais da casa.
Marcos acompanhou Raquel, que estava em companhia da irmã, até sua casa. Gabriel seguiu com Sebastião, que lhe fez a seguinte pergunta: Gabriel, fiquei muito impressionado com a infelicidade dessa nossa irmãzinha Raquel. Será que ela se enquadra no conceito das reencarnações dolorosas, onde o espírito deve retornar ao mundo material aleijado para resgatar os males que causou em vidas passadas? Gabriel colocou sua mão sobre o ombro de Sebastião e disse-lhe: Sebastião, não existe regra sem exceção. Nem sempre as deficiências físicas devem ser somadas à imensa conta dos resgates de dívidas espirituais. Por este motivo, jamais devemos julgar esta ou aquela situação como se a doutrina espírita permitisse aos encarnados vasculhar o passado de nossos irmãos. Cabe a nós amarmos aos nossos irmãos sem a preocupação de analisar seu passado espiritual, pois todos somos irmãos merecedores deste mesmo amor. E também, Jesus nos alertou que não deveríamos julgar para não sermos julgados. Estacando o passo, Gabriel olhou para o céu e disse: Algumas dessas pessoas que renascem deficientes são grandes emissários de Jesus que, através de surpreendente esforço, tornam-se exemplos vivos de força e determinação, realizando proezas que muitos ditos perfeitos estão longe de realizar. Esses emissários jamais lamentam sua situação e buscam sempre tornar-se um exemplo para outros irmãos em semelhantes condições. Gabriel, com um tom profético, concluiu sob o olhar impressionado de Sebastião. Sebastião, Raquel veio ao mundo para ser um exemplo do poder e da glória divina. Em breves anos ela ficará repleta das obras de Deus. Você sabe de algo que ninguém mais entre os vivos sabe? Perguntou Sebastião, assustado. Pelos caminhos da mente eu nada sei, mas pelos caminhos do coração eu sei que o que digo se concretizará, pois a cada um será dado segundo suas obras. E esta máxima de Jesus não se aplica somente a quem faz o mal, mas também àqueles que procuram transformar sua vida em um exemplo de vida cristã. O coração desta menina vive em luz, portanto ela receberá a luz. Sebastião e Gabriel continuaram caminhando pelas ruas daquele simpático bairro, abençoado naquela noite por uma bela lua cheia. Eu e Hermes seguíamos os dois, emocionado com a sabedoria e o amor de Deus e de Jesus, personificados em Gabriel. Abracei o irmão Hermes como o anjo havia feito com Sebastião. Olhei para o céu e agradeci a Deus pela perfeição de sua obra, que visa exclusivamente a felicidade de seus infinitos filhos. Enquanto nós quatro caminhávamos felizes em direção à casa de Sebastião, senti a presença de Jesus a nos velar os passos como o irmão mais velho que se preocupa com a segurança de seus amados irmãos. Terminamos mais um capítulo com a bênção de Deus e do Mestre Jesus. Nos encontramos no próximo. Abraços de luz.